Quais são as questões da banca objetiva agora em 2022? Pois é, minha gente, o que a banca objetiva está cobrando em 2022? Então, aqui nesse vídeo, eu, professor Iago Portela, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, trago para vocês questões novíssimas, aí, questões que estão saindo do forno, como se diz, que a banca objetiva realizou concursos agora em 2022. Questões de 2022, banca objetiva. Te liga aqui nessas questões, que tem questões, olha, que a banca objetiva está repetindo, está fazendo de novo, está cobrando de novo, e vale a pena tu te ligar, saber resolver essas questões, quando cair na prova, gabaritar. Certo, pessoal? Esta é uma prova, são questões de duas provas de nível superior, certo? Que também vale a pena aí quem vai fazer nível médio, dar uma olhada nessas questões, que também a banca objetiva de vez em quando puxa um pouquinho e cobra também nos concursos de nível médio e superior este tipo de questão. Te liga aí, porque olha só, tem um monte de macete, um monte de dica para ti aqui, certo? Até lá e vamos resolver essas questões. Buenas, pessoal. Então, questões Banca Objetiva 2022. Vai fazer o concurso da Banca Objetiva? Então, aí, te inscreva aqui no nosso canal. Liga o sininho ali, né? Clica no sininho, ativa o sininho para receber as notificações e ficar aí recebendo as atualizações aqui do canal referentes aos nossos vídeos, às nossas resoluções, dicas de questões. E aí, tu vai passar no concurso, né? Nosso objetivo aqui é te ajudar a passar no concurso. Então, pessoal, vamos à primeira questão aqui. Uma questão de 2022, uma questão que está saindo do forno. Certo produto custa R$230. Então, vamos tirar esses dois zeros aqui que não vão só, que na realidade só atrapalham o cálculo, tá? Foi vendido em uma promoção, de modo que o comprador pagou apenas 70% do valor desse produto. Assim, pode-se afirmar que o valor pago pelo comprador foi dele. Então, olha só, ele pagou 70% do valor do produto, que é 230. Então, a gente tem que calcular quanto é 70% de 230. Bem, vou te ensinar aqui um macete, ó. Olha só. Quando tu tem que calcular uma porcentagem de um valor qualquer, o D é multiplicação, certo? Tu vai multiplicar esse valor, o 70% por 230. Aqui, ó, nós temos esses dois zeros. A gente cancela os dois zeros, já vou te explicar o porquê. E aí tu faz, ó, 7 vezes 3, 21, vai 2. 7 vezes 2, 14, com 2, 16. 161. Portanto, o valor pago foi R$ 161, gabarito letra D de Dinamarca. Mas o porquê que eu posso fazer isso? Olha só. Lembra, 70% é 70, o símbolo de porcento significa que é 70 sobre 100. O D está multiplicando 230. O denominador de 230 não aparece, é 1. Então, a gente tem aqui uma multiplicação de frações. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, aqui, ó, vou só indicar o cálculo. 70 vezes 230, 70 vezes 230, sobre 100 vezes 1. Quando a gente multiplica aqui, ó, antes de multiplicar, a gente vai cancelar zeros, ó. Esse zero com esse zero com esse. E aí fica, ó, faz 7 vezes 23, que dá 161, sobre 1 vezes 1, 1. Portanto, vai dar 161 o resultado, ó, certo? Por isso que quando tu vai multiplicar frações, dá para te fazer diretão aqui, ó. 70% de 230, corta os zeros, fica 161. Multiplica, né? 7 vezes 23, 161, diretão o resultado. Certo?
Vamos para a próxima questão? A questão de número 2 aqui dessa sequência de questões do ano de 2022, né? São todas questões do ano de 2022 da banca objetiva. Considere a promoção, a promoção nada, agora não é mais promoção, é proporção, né? A proporção em que 5 está para 8, assim como 15 está para x. Ó, 5 está para 8, assim como 15 está para x. Nessas condições, qual o valor de x? Olha só, tu vai montar uma proporção. Proporção é a igualdade de duas razões. Ou então, de uma maneira mais direta, proporção é a igualdade de duas frações. Vamos de uma maneira mais simples assim, né? Então, tu vai ler aqui, ó. 5 está para 8. Como é que tu vai escrever isso? Tu vai escrever 5 está para 8, ó. 5 está para 8. O igual, tu lê como assim como 15 está para x, ok? Então, ó, 5 está para 8, assim como 15 está para x. Vou ensinar duas maneiras de resolver essa proporção. Uma maneira, ó, vou até copiar aqui de novo, tá? Vou colocar aqui o tracinho. Aqui eu vou dar um macete. Aqui eu vou ensinar diretão como se faz normalmente, como se diz, né? Então, como é que se resolve uma proporção? Propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou seja, tu vai multiplicar em x, ó. 5 vezes x igual a 8 vezes 15. Como aqui, ó, nós estamos multiplicando 5 pelo x, eu posso dividir os dois lados da equação por 5. 5 dividido por 5 cancela, fica 1x. Beleza. E agora, ó, 8 vezes 15 dividido por 5. Pensa comigo aqui, ó. 15 e 5 estão na mesma tabuada, então tu pode dividir o 15 pelo 5, no caso, né? 15 dividido por 5, 3. E aí tu multiplica 8 vezes 3, que dá 24. Beleza. Gabarito, letra D de Dinamarca. Como é a maneira rápida? Como é que é o macete aqui de resolução de proporção? Olha só. Tu tenta reconhecer, né? Quando a gente tem uma proporção que ela é mais fácil, vamos dizer, mais prática de reconhecer, olha só. Tu dá uma tenteada aqui, ó. 5 vezes quanto? Dá 15. No caso, 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. Ok? Então, se tu tá multiplicando o 5 para encontrar 15, tu vai ter que multiplicar o 8 por 3 também, para encontrar o valor do x, ó. Então, x igual a 8 vezes 3, 24. Ó, professor, diretão, diretão. Então, quando tu pega uma proporção mais direta, vamos dizer assim, ó, que tu olha para a proporção e pensa que consegue distinguir, consegue entender ou perceber, né? 5 vezes quanto dá 15? Ou seja, o número vezes quanto dá esse outro aqui. Ah, beleza, consegui entender, consegui perceber quanto é, vai multiplicar o de baixo pelo mesmo valor, tá? Então, aqui, ó, 5 vezes 3, 15. Então, tu vai multiplicar o 8 por 3, que vai dar, ó, 24, de maneira muito mais direta. Ok? Vamos para a próxima questão? A terceira questão aqui dessa sequência é uma questão típica da banca objetiva. Seguido, a banca objetiva pede esse tipo de questão. Mas não te esquece aí, ó, dá o teu like aí, curtir esse nosso vídeo que tá ajudando a tu passar no concurso, detonar com a banca objetiva. Olha só, uma onda de calor histórica trouxe temperaturas recordes, ou melhor, recordes, né? Na região de da Colômbia Britânica, no Canadá. As leituras no centro de Vancouver foram 37 graus no sábado, 37,5 no domingo, 38,6 na segunda. Fonte adaptada. Com base nas informações da notícia acima, qual foi a temperatura média em graus Celsius nesses 3 dias no centro de Vancouver? Então, olha só.
temperatura média, está pedindo para calcular a média aritmética dessas três temperaturas. Quando fala só média, é média aritmética, certo? Como é que eu calculo a média aritmética? São dados três valores, então eu somo aqueles valores, ó. 37 mais 37,5 mais 38,6, certo? Eu vou somar os valores que são dados e vou dividir pela quantidade de valores. 1, 2, 3. Então, são 3 valores aqui, ok? Vou fazer aqui no meu rascunho, ó. 37, aí eu tenho que somar 37,5. Coloco 37 debaixo do 37,5. Aqui não tem número decimal, não tem parte decimal, então eu coloco uma vírgula e o zero. Depois, 38,6. Soma. 5 mais 6, 11. Vai 1, vírgula abaixo de vírgula. 7 mais 7, 14, mais 8, 22. Mais 1, 23. Dá 3. Aqui vai 2. 3 mais 3 mais 3, 9. Mais 2, 11. Então, pessoal, ficou 113, ó, 113,1 dividido por 3. Então, a média vai ser, vamos pegar aqui, ó, 113,1 e vamos dividir por 3, ó. Para fazer uma divisão, tá? Olha só, se eu tenho uma casa após a vírgula, eu multiplico a fração por 10. Uma casa após a vírgula, multiplico por 10, porque o 10 tem um zero. Então, 3 vezes 10, 30. 113,1 vezes 10, ó, a vírgula passa para cá, ó. Então, a gente pode dizer que cancela a vírgula, que é o mesmo que a gente costuma fazer nesse tipo de continha aqui, ó. Então, acrescenta um zero, a vírgula e cancela as vírgulas, ó. Entendeu? Então, aqui, ó, sai dessa multiplicação por 10 que sai essa historinha aqui, ó, de cortar vírgulas, tá? Que muitas vezes os professores não explicam. Então, da onde é que sai o corte de vírgulas? Aqui da fração, ó, em que tu multiplica e divide por 10. Por que que a gente multiplica e divide pelo mesmo número? Para não alterar a fração original, certo? Então, aqui ficou 1.131 dividido por 30. 1 não dá para dividir por 30, 11 não dá, vai pegar o 113. Por quê, professor? Porque 113 é maior que 30, certo? 30 vezes quanto dá mais próximo o resultado de 1.100, ou melhor, de 113. 30 vezes 3, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 3 menos 0, 3. 11 menos 9, 2. Baixamos o 1. Agora, 30 vezes quanto dá mais próximo de 231? 30 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 3, 21. Agora, 1 menos 0, 1. 3 menos 1, 2. 2 menos 2, 0. Não tem o que baixar. O que que a gente faz? Acrescentamos um zero no resto e a vírgula no resultado. Vai dar por 7 de novo. 7 vezes 30, 210. Portanto, a média de temperaturas nesses 3 dias foi 37,7 graus Celsius, né? Letra B de Brasil. Certo, pessoal? Letra B de Brasil. Então, uma questão de média, uma questão que está sendo bastante cobrada pela banca objetiva, seguido cai nas provas. É bom ter atenção nas questões de média, tá? Lembrando, tu soma os valores e divide pela quantidade de valores. Depois é só braço, é cálculo daí, né? Como o professor revisou aqui, ó. Por que que o professor revisou tudo isso aqui? Porque é matemática básica na veia, certo? Então, são questões básicas, simples, que caem nas provas que a gente tem que saber resolver, ok? Vamos para a próxima questão. A quarta questão desta sequência, olha só.
Sabe-se que 3 entregadores fazem 45 entregas em 5 horas. Ao todo, mantendo-se o mesmo, olha só, essa palavra aqui, esse trecho é muito importante, o mesmo ritmo de trabalho. Quantas entregas 2 entregadores fazem em 8 horas? Temos 3 valores conhecidos e um desconhecido. Regra de 3 compostas. Então aqui, ó, vamos montar a regra de 3 compostas. Gosto muito da tabelinha. Ajuda muito a clarear as coisas, ó. São entregadores, entregas, aqui deu uma entregas, e aqui horas. Então, 3 entregadores fazem 45 entregas em 5 horas. Primeira linha da tabela, ó, primeira linha da tabela, somente as informações. Na segunda linha da tabela, vem a pergunta, ó. Mantendo-se o mesmo ritmo, quantas entregas? Entregas, então, X. 2 entregadores fazem em 8 horas, ok? Agora, pessoal, nós vamos determinar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Sempre 2 a 2, ó. O que a gente faz? Primeira coisa, tu crava uma flecha naquela coluna que tem o X, no caso aqui, das entregas. Isolo uma das colunas e compara as outras duas, ó. Se diminui a quantidade de entregadores, tu vai diminuir a quantidade de entregas. Diminui os entregadores, diminui as entregas. Portanto, diretamente proporcional. Aumenta uma, melhor, diminui uma, diminui a outra. Se as duas diminuem, as flechas têm o mesmo sentido, tá? Essas flechas, elas não dizem, não indicam se tu tá aumentando ou diminuindo, certo? Elas indicam se as duas grandezas aumentam juntas ou diminuem. Uma aumenta e outra diminui, por exemplo, ó. Aumenta a quantidade diminui a quantidade de entregadores, diminui as entregas. Então, as duas diminuem, são diretamente proporcionais. Agora, entregas e horas. Se aumenta a quantidade de horas, tu vai fazer mais entregas, ó. Então, aumenta a quantidade de horas, aumenta a quantidade de entregas. Aumenta uma, aumenta a outra, flechas no mesmo sentido. Beleza, professor. E agora, o que a gente faz? Agora, essa coluna que tem o X, eu escrevo ela isolada, ó. 45 sobre X. E as outras duas, que não tem letra, que não tem X, eu multiplico, ó. 3 vezes 5 e 2 vezes 8. Ok? Aqui, pessoal, eu achei mais conveniente a gente fazer as multiplicações, ó. 3 vezes 5 é 15, então vou multiplicar x vezes 15. 15 vezes x, igual 45 vezes 2 vezes 8, 16. 45 vezes 16. Como o 15 está multiplicando o x, olha só, vou dividir os dois lados por 15. Ok? E aí, ó, 15 cancela com 15 e fica 1x, que escrevo somente x. Olha só porque aqui, ó, 45 dividido por 15 dá 3. E aí eu multiplico 3 vezes 16. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 48. Portanto, quantas entregas eles fazem? 48 entregas. Letra B de Brasil é o gabarito desta questão. Certo, pessoal? Então, uma questão de regra de 3, também um conteúdo bastante cobrado aí, tem que saber fazer regra de 3 composta, cai muito nos concursos da Banca Objetiva. Vamos à próxima questão? Então, aqui vamos à nossa quinta questão dessa sequência. Antes, não esquece de dar o like aí, no curtir, nesses nossos vídeos, se inscrever no canal, para te receber as questões aí resolvidas que vão te ajudar a ser aprovado na banca, no concurso que tu for fazer, para te detonar Banca Objetiva, Fundatec, FAFIPA e todas as outras mais. Então vamos lá.
Questão Banca Objetiva 2022. Considerando-se que a razão entre a altura e a base de certo triângulo, olha só, então, altura e base, certo? É igual a 3 para 4. Então, 3 para 4. Eu gosto, pessoal, sempre de escrever qual é a razão, ó, que está sendo feita, tá? No caso, altura para a base. Tá? A razão, a altura e a base. Olha só, razão entre a altura e base. Então, a altura que a gente costuma representar pela letra H e a base, 3 para 4. E que sua altura é 12, ó. Então, onde é que vai o 12? O 12, ó, aqui na hora de montar a proporção, vai na parte de cima. Porque acontece muito do pessoal se confundir aqui, colocar o 12 aqui embaixo. E aí dá BO, certo? Dá errada a questão. Assinalar a alternativa que apresenta a medida da base desse triângulo. Vou te ensinar aqui um macetão, ó. Quer dizer, eu já te ensinei esse macete, mas vou revisar contigo, ó. Olha só, 3 vezes quanto dá 12? 3 vezes 4. Então, tu vai multiplicar o 4 por 4. 4 vezes 4, 16. Portanto, gabarito, letra A de Argentina. Ah, mas eu não quero resolver assim, professor. Nem sempre dá para a gente ter... Se fosse um 16 aqui, não dava. Concordo, tá? Concordo. Então, o que tu ia fazer? Ó, tu ia fazer 3 está para 4, assim como 12 está para x. Multiplica em x, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, fica 3 vezes x igual a 4 vezes 12. Divide ambos os lados, ó, por 3, porque estou multiplicando x por 3. Cancela. 3 dividido por 3, 1. X igual 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 4, 16. Ó, é a mesma forma de fazer o cálculo, certo? Vamos para a última questão dessa sequência? Então, pessoal, nessa última questão aqui, uma questão que a banca objetiva de vez em quando busca essa questão assim, né? Essas provas eram questões de provas de nível médio. Então, a banca objetiva costuma buscar essas questões aqui, ó. Analisando o padrão de construção da sequência numérica. Então, são questões de sequência numérica. Assinalar a alternativa que apresenta o próximo termo da sequência, de modo que o padrão seja mantido. Então, tu tem aqui, ó, 5, 15, 30, 90, 180, 540, 1080. Gente, assim, ó, hoje, qual é a dica que o professor tem para dar para ti a respeito desse tipo de questão? Gente, assim, ó, tu tem que praticar, tá? Essa é a primeira dica, tá? Tem que resolver bastante, que se tu vai fazer provas da banca objetiva, coloca lá sequência de padrão, sequência numérica, sequência de palavras. Treina bastante esse tipo de questão. Essa é a primeira dica. Segunda, tu vai analisar, tá? Vai analisar a tua sequência. Olha só. Quando eu vou aqui, ó, do 5 para 15, o que eu faço do 5 para 15? 5 para 15, eu estou multiplicando por 3. Ó, do 15 para o 30, multiplico por 3. 15 vezes 3 não dá 30, dá 45. Só que, ó, olha só, 15 vezes 2 dá 30, ok? Depois, o 30 para o 90. 30 para 90, 3 vezes 3 dá 9. Então, 30 vezes 3 dá 90, ó. Multipliquei por 3. O 90. 90 vezes quanto dá 180? 2. 180 vezes quanto dá 540? Bah, não sei, professor. Olha só, multiplicou por 3 e por 3. Então, vamos lá, ó. 180 vezes 3, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, melhor. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1 é 3, com 2, 5. Olha só, 540. Certo? Então, aqui, ó, do 540, vezes quanto dá 1080?
540 vezes 2. Então, aqui não é 4, aqui é 3. Sei lá o que me deu na cabeça colocar um 4 aqui. Certo? É 3. Então, olha só. Primeiro eu multiplico por 3, depois por 2. Depois por 3, depois por 2. Depois por 3, depois por 2. Estou mantendo o padrão. Multiplico. O segundo, o elemento par, que é o segundo, por 3. O elemento ímpar, que é o terceiro, por 2. O par, que é o quarto, por 3. O ímpar, que é 180, por 2. Por exemplo, posso pensar assim, ou posso pensar, ó, multipliquei primeiro por 3, depois por 2, por 3, por 2, por 3, por 2. Então, a próxima multiplicação aqui é por 3. Então, eu faço 1080 vezes 3, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 0, 0. Com 2, 2. 3 vezes 1, 3. Resultado, 3.240, letra B de Brasil. Certo, pessoal? Então, é uma questão assim de sequência numérica. Qual é a dica que o professor dá? Olha, primeira dica e principal, pratica, faz bastante exercícios, por quê? Isso aqui, ó, pessoal, essa percepção aqui do que acontece, tá? É muito questão de treino. Tu vai treinar o teu olho e o teu raciocínio. Depois, tu tem que ir tentando ver o que está acontecendo com a sequência. Tu vai ter que tentar encontrar o que eles chamam de padrão. No caso, o padrão aqui, ó, multiplicava por 3, depois por 2, por 3, por 2, por 3, por 2, então ia multiplicar aqui por 3. Ok? Então, pessoal, essa aqui foi uma prova, gente, não foi de nível médio, essas questões aqui, ó, foram de nível superior, cargos de contador e professor. Olha só, questão de nível superior da banca objetiva. Certo, gurizada? Certo, pessoas concurseiras? Então, não te esquece de dar o like, de te inscrever aqui no canal. E vamos gabaritar todas essas provas aí. Vamos acertar todas essas questões e mandar bala nos nossos concursos da agora em diante. Certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.